7h49, 7h49, hoje sábado, 28 de dezembro, último sábado do ano de 2019. Hoje o nosso programa Momento Espírita do Centro Espírita Francisco de Assis. Quem vai comandar o programa de hoje é o irmão Anderson, a Yasmin, também a Denise. Antes de a gente começar o nosso programa, claro, vamos cumprimentar, os nossos convidados de hoje, desejando um bom dia, um bom programa a todos. Bom dia. Bom dia, César. Bom dia, Denise. Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui hoje, refletir um pouquinho sobre a lição do Evangelho e aprender um pouquinho mais sobre os ensinamentos do Cristo. Bom dia, César. Bom dia. Bom dia, Denise. Bom dia, Yasmin. Bom dia a todos que nos ouvem. Estamos aqui no último sábado, mais uma vez, para falar um pouquinho dos ensinamentos de Jesus e trazer uma esperança nova para um novo começo. Estamos próximos de mudar o ciclo, que a gente possa se unir em fé e se unir ao Mestre Jesus e caminhar sempre em frente. Bom dia, Denise. Bom dia, César. Bom dia, Anderson, a Yasmin e a todos esses ouvintes que nos ouvem, que acompanham a mensagem de Jesus. Dia de agradecer, como foi dito, renovar esperanças, otimizar os pensamentos, para que o ano vindouro seja um ano de muitas bênçãos. 7h51, 7h51, sabadão, esse sábado maravilhoso, um sábado lindo. Nós vamos à primeira música do programa de hoje. Na sequência teremos a oração com a irmã Denise e a leitura do Evangelho com a irmã Yasmin, no tema de hoje, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, itens 12 e 13, motivo de resignação. Quero que saibas que há um tesouro em ti que vale a pena explorar. És joia rara, diamante de Deus, acredita, não percas tua fé. Ama, segue levando tua luz, abençoador se vier. Não te esqueças da força que tens, silencia e entrega aos céus. Não menosprezes tua força, haverá um caminho, uma estrada pro amor. Se a vontade, coragem, batalhas e medos tu has de vencer. Anjos estão a te rodear, examina o teu coração. É melhor corrigir o que pensas, e amanhã colherás só o amor. Sempre haverá um caminho, uma estrada, um lugar, alguém vai feliz. Quando a dor te buscar, não te entregues, confia, também vai passar. Quero que saibas que há um tesouro em ti que vale a pena explorar. És joia rara, diamante de Deus, acredita, não percas tua fé. Sempre haverá
estrada, um lugar, alguém vai feliz. Quando a dor te buscar, não te entregues, confia, também vai passar. Ama, segue levando tua luz, abençoa a dor se vier. Não te esqueças da força que tens, silencia e entrega aos céus. Sempre haverá um caminho, uma estrada, um lugar, alguém vai feliz. Quando a dor te buscar, não te entregues, confia, também vai passar. Confia, também vai passar. Sempre haverá uma estrada, um caminho. E esse caminho, repleto de luz, se faz a seguir as pegadas do Mestre, as suas diretrizes de amor, de renovações, ao caminho que leva à felicidade verdadeira, sem mesclas. Buscamos esse consolo, buscamos essa força para dia a dia ultrapassarmos a nós mesmos e assim vencermos ao final da caminhada. E neste momento, o mestre de amor e bondade, equipe espiritual que trabalha na divulgação da Boa Nova do Evangelho, pedimos o amparo, pedimos a clareza na audição de cada ouvinte, como a nós mesmos que precisamos aprender. E essa verdade possa nutrir a todos os espíritos que nos acompanham em corpos carnais e no plano espiritual. Pai nosso, que estás nos céus, Pai, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Pai, ao vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão que fornece força ao corpo e ao espírito, dá-os de sempre. Perdoa, Pai, aos nossos erros, como devemos de perdoar aos que erram conosco. E não deixa nenhum de nós entregue às vibrações contrárias. Livra, Pai, dos males, dos perigos, para que a luz de Jesus, possa contemplar as nossas visões ao caminho rumo a Ti, Pai. Que assim seja. Então vamos ao Evangelho de hoje, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, motivos de resignação, itens 12 e 13. Pelas palavras, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Jesus indica, ao mesmo tempo, a compensação que espera os que sofrem e a resignação que nos faz bendizer o sofrimento como prelúdio da cura. Essas palavras podem, também, ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrer, porque as vossas dores neste mundo são as dívidas de vossas faltas passadas, e essas dores, suportadas pacientemente na terra, vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, portanto, estar felizes por Deus ter reduzido vossas dívidas.
permitindo-vos quitá-las no presente, o que vos assegura a tranquilidade para o futuro. O homem que sofre é semelhante a um devedor de grande soma, a quem um credor dissesse: se me pagares hoje mesmo a 100ª parte, darei quitação do resto e ficarás livres. Se não, vou perseguir-te até que pagues o último centavo. O devedor não ficaria feliz de submeter-se a todas as privações para se livrar da dívida, pagando somente a 100ª parte da mesma? E em vez de queixar-se do credor, não lhe agradeceria? É o sentido das palavras: bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Eles são felizes porque pagam suas dívidas, e porque, após a quitação, estarão livres. Mas, se ao procurar quitá-las de um lado, de outro se endividarem, nunca se tornarão livres. Ora, cada nova falta aumenta a dívida, pois não existe uma única falta, qualquer que seja, que não traga consigo a própria punição necessária e inevitável. Se não for hoje, será amanhã. Se não for nesta vida, será na outra. Entre essas faltas, devemos colocar em primeiro lugar a falta de submissão à vontade de Deus, de maneira que, se reclamamos das aflições, se não as aceitamos com resignação, como alguma coisa que merecemos, se acusamos a Deus de injusto, contraímos uma nova dívida, que nos faz perder os benefícios do sofrimento. Eis porque precisamos recomeçar, exatamente como se, a um credor que nos atormenta, enquanto pagamos as contas, vamos pedindo novos empréstimos. Ao entrar no mundo dos espíritos, o homem é semelhante ao trabalhador que comparece no dia do pagamento. A uns, dirá o patrão: eis a paga do teu dia de trabalho. A outros, aos felizes da terra, aos que viveram na ociosidade, que puseram a sua felicidade na satisfação do amor próprio e dos prazeres mundano, dirá: nada tendes a perder, porque já recebestes o vosso salário na terra. Ide e recomeçai a vossa tarefa. O homem pode abrandar ou aumentar o amargor das suas provas, pela maneira de encarar a vida terrena. Maior é o seu sofrimento quando o considera mais longo. Ora, aquele que se coloca no ponto de vista da vida espiritual abrange na sua visão a vida corpórea, como um ponto do infinito, compreendendo a sua brevidade, sabendo que esse momento penoso passa bem depressa. A certeza de um futuro próximo e mais feliz o sustenta e o encoraja, e em vez de lamentar-se, ele agradece ao céu as dores que o fazem avançar. Para aquele que, ao contrário, só vê a vida corpórea, esta parece interminável, e a dor pesa sobre ele como todo o seu peso. O resultado da maneira espiritual de encarar a vida é a diminuição da importância das coisas mundanas, a moderação dos desejos humanos, fazendo o homem contentar-se com a sua posição, sem invejar a dos outros, e sentir menos os seus reveses e decepções. Ele adquire, assim, uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo como à da alma, enquanto com a inveja, o ciúme e a ambição entrega-se voluntariamente à tortura, aumentando as misérias e as angústias da sua curta existência. Só para a gente dar início, uma curiosidade tremenda que até para quem está estudando há bastante tempo já o Evangelho, é o capítulo mais longo do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele é o capítulo que mais fala das aflições, porque estamos num planeta que somos todos aflitos. Passamos por aflições, não importa se é saúde, se é na família, se é no ambiente de trabalho, nós estamos sempre resgatando, né, os débitos do passado. Já trazendo Jesus de imediato, que já nos alertava sobre as existências, diversas existências, né? Ele dizia que ninguém iria ao reino dos céus se não nascesse de novo. E como é que a gente vai ter resignação se a gente olhar somente o horizonte da morte numa existência? Seria um Deus injusto, tanto sofrimento para algumas pessoas, para outras nem tanto.
ou até mesmo por aquilo que a gente não sabe o que está passando, o porquê, qual o motivo que a gente está passando por aquela dor, se a gente não consegue observar a causa nessa existência. O que eu fiz para sofrer essa dor, né? Até o capítulo inteiro aqui traz, né, causas das mortes prematuras e tudo mais. Você pega aí um jovem aí um exemplo que eu trago aqui que me chamou muita atenção nessa última viagem que eu fiz, de 35 anos, que teve um câncer e em 2 meses ele veio a óbito. E esse jovem, ele sofreu com toda a resignação possível, foi um exemplo de sofrimento. Em nenhum momento ele reclamou nem da doença, nem de Deus. De onde vem isso, né? De onde vem essa persistência? Era um jovem, trabalhador, não consumia nada de drogas, nada de bebida alcoólica. Era uma pessoa que vivia da melhor maneira possível, assim dizendo, dos dias de hoje. E em nenhum momento, e a mãe dele contando que acompanhou a transição dele, em nenhum momento, nem no momento que ele estava agoniando por falta de ar, ele somente disse que queria deixar-se ele dormir, descansar. Desencarnou. Esse é um espírito que veio como exemplo para todos nós da resignação, de entender as leis divinas, de não se revoltar contra Deus, contra nada diante de uma doença, que tirou toda a capacidade de digestão e mostrou para todos os familiares que é possível, sim, né, apesar da dor, ter a fé em Deus. Em nenhum momento ele perdeu a fé, e ele já tinha lá na sua essência, né, lá dentro, e aqui nós já vamos esclarecer através de uma questão do Livro dos Espíritos, lá dentro ele já sabia que aquilo ali era o que ela leu aqui, que a Yasmin leu aqui, que era o quitar a dívida sem adquirir novas dívidas. Ele quitou aquela parcela, com certeza, sem adquirir. Teve uma vida correta, na medida do que ele sabia, na medida daquilo que ele aprendeu, porque estamos todos nós aprendendo no dia a dia, né? Tem a frase lá, né, dita pelo Espírito da Verdade: Espírito, amai-vos, instruí-vos, porque a gente tem que estar sempre aprendendo, mas na medida daquilo que ele alcançou, na medida daquilo que ele soube, ele fez a transição, ele pagou aquela que a gente não sabe, a gente não vai aqui para julgar, porque na mesma maneira que a gente julga, a gente é julgado, mas de alguma forma, algo de errado ele cometeu uma existência passada para passar por um processo tão doloroso em tão curto prazo de vida. E quantos, né, que a gente vê nessas condições. Então tem lá na questão do Livro dos Espíritos, 393, eu vou ler aqui rapidinho: como pode um homem ser responsável por atos e resgatar faltas dos quais não se recorda? Como pode aproveitar-se da experiência adquirida em existências que caíram no esquecimento? Seria concebível que as atribulações da vida fossem para ele uma lição, se pudesse lembrar-se daquilo que atraiu, mas desde que não se recorda, cada existência para ele é como se fosse a primeira, e é assim que ele está sempre a recomeçar? Como conciliar isso com a justiça de Deus? É uma pergunta bem interessante. A cada nova existência, o homem tem mais inteligência e pode melhor distinguir o bem e o mal. Onde estaria o seu mérito se ele recordasse de todo o passado? Esse é o caso desse menino, né? A cada nova existência ele adquiriu o conhecimento e já tinha no seu íntimo aquele aprendizado que ele teve através das novas existências, esquecendo dos equívocos que ele fez no passado. Quando o espírito entra na sua vida de origem, a vida espírita, toda a sua vida passada se desenrola diante dele, vê as faltas cometidas e o que são a causa do seu sofrimento, bem como aquilo que poderia tê-lo impedido de cometê-las. Compreende a justiça da posição que lhe é dada, a procura, então, a existência necessária para reparar o que acaba de escoar-se. Procura provas semelhantes àquelas que passou, ou as lutas que acredita apropriada para o seu adiantamento, e pede aos espíritos que lhe são superiores para ajudar na sua nova tarefa a empreender, porque sabe que o espírito lhe será dado por guia nessa nova existência. Procurai fazê-lo reparar suas faltas, dando uma espécie de intuição das que ele cometeu. E essa mesma intuição é o pensamento, o desejo criminoso frequentemente que vos assalta, a qual resistis instintamente, atribuindo à vossa existência. Na maioria das vezes, os princípios que recebestes de vossos pais, enquanto é a voz da consciência que vos fala, essa é a voz da recordação do passado. Voz que vos adverte para não cairdes nas faltas anteriormente cometidas. Nessa nova existência, se o espírito sofrer as suas provas com coragem e souber resistir, eleva-se a si próprio,
e ascenderá na hierarquia dos espíritos quando voltar para o meio deles. Se não temos durante a vida corpórea uma lembrança precisa daquilo que fomos e do que fizemos, bem ou de mal, em nossas existências anteriores, temos, entretanto, a sua intuição e as suas tendências instintivas são a remanescência do nosso passado, às quais a nossa consciência, que representa o desejo por nós concebidos de não mais cometer as mesmas faltas, e adverte que devemos resistir. Então todos nós temos dentro de nós a nossa consciência que nos guia. Nenhum de nós, e a gente sabe quando a gente está cometendo um deslize, e quanto mais a gente aprende, mais a gente sabe. Quanto mais a gente vai seguindo Jesus, quanto mais a gente vai aprendendo, se instruindo, como diz lá naquela frase dita para o Espírito da Verdade, mais a nossa consciência nos acusa a nos chamar de volta ao nosso caminho, né, correto. E bem claro que quando chegamos lá, nós mesmos pedimos para essas provas que viemos passar aqui. Então, quando vem esse sofrimento, essa aflição que todos nós passamos, a grande maioria de nós, eu fui um deles, recorremos até a medicamentos. E é grande o número de venda desses medicamentos hoje, aí, calmantes, enfim, a gente não vai entrar nesse critério, que a gente não aceita aquilo que a nossa consciência está nos chamando. É lógico, é necessário o tratamento, é necessário procurar um psicólogo, é necessário. Mas e qual é a causa da aflição, né? A causa muitas vezes está em nós mesmos, os nossos passos errados, daquilo que a gente está cometendo, daquilo que a gente não está aceitando nessa encarnação, os familiares difíceis, as condições difíceis, ou a falta da nossa fé de uma existência futura, ou a falta de uma fé em Deus, uma crença superior. Porque afinal de contas somos eternos, a gente não consegue medir essa eternidade ainda. Não conseguimos, eu não consigo medir o que é ser eterno, né? Então a primeira aflição que nos vem, às vezes nós sucumbimos à nossa fé e aí nos revoltamos. Ao invés de quitar as dívidas, adquirimos mais. É a mesma coisa que eu tenho um comércio, já estou endividado, vou lá, pego um dinheiro de um, de outro e deixo de trabalhar, deixo de tentar melhorar minhas vendas, deixo de tentar progredir. E a falência é certeira. Então quando vem essas dívidas aí, quando vem essas aflições, daquilo que temos que enfrentar, não é vantajoso correr delas. Quantos casos aí de pais e mães que abandonam a família no momento que mais é necessário, ou a união, que se corre e vai procurar lá fora, e quando chega do lado de lá, como diz aqui, vê lá, repetimos as mesmas falhas, vamos ter que voltar nas mesmas condições. Então, quantas vezes a prova nos chega e ao invés de nos resignarmos, como pede aqui, que estamos a um passo da cura, muitas vezes estamos a um passo da cura e ali abandonamos. Eu trago isso por experiência própria. E a intuição vem, a gente vai no caminho errado. Eu já falei várias vezes que quando você está com o GPS ligado e você erra o caminho, ele recalcula a rota. E você vai por um caminho mais longo até voltar naquela rota que era a rota que ia te levar ao destino. Então, quantas vezes desviamos no momento mais crucial, quando está um passo da cura, daquilo que falou lá no início da mensagem, quando estamos ao prelúdio da cura, estamos, por falta de resignação e entendimento, desistimos dessa tarefa. Então, enfrentar as coisas da vida com resignação, sabendo que nós temos um Deus que sabe o que é melhor para nós. Nós estamos tentando, muitas vezes, equiparar inteligências. E não, Deus é criador de todos nós. Fomos criados simples e ignorantes. E como diz aqui na questão do Livro dos Espíritos, à medida que vamos evoluindo, à medida que vamos vindo e voltando, vamos adquirindo inteligência para enfrentar essas dificuldades que todos nós temos. Tanto que é o capítulo mais longo. Porque todos nós temos essas aflições, todos nós. O necessário, então, é procurar em nós mesmos, né? Cada um de nós tem a sua aflição. Não dá para a gente balizar um pelo outro. Que é muito doloroso para mim, talvez para o César não seja, talvez para a Denise não seja. Mas é muito doloroso para mim. Por quê? Porque foi uma falta cometida numa existência passada. Tem pessoas que, se ficarem sem os bens materiais, é muito doloroso, né? Porque talvez tinham em excesso na vida passada. E a gente traz aquilo dentro de nós. Então, para eles é um fim do mundo. E às vezes é o que está quitando a dívida, né? Pessoas que não conseguem conviver sozinhas com elas mesmas, né? Que precisam dessa união. É necessário. Somos seres que necessitamos do amor um do outro. Mas que, porventura, por algo ou outro, acabam sozinhas. Que talvez deixaram muitas vezes as famílias para trás, abandonaram. E hoje se verem... É chamado a consciência a importância de conviver juntos. A importância de conviver em sociedade. Então, são várias aflições aí que a gente não vai citar, porque senão fica muito longo,
que devemos entender e compreender e buscar nas existências passadas e ter essa fé em Deus que estamos aqui para quitar esses débitos, para viver na eternidade em paz. É um fato curioso, e todos nós temos essa curiosidade, o que é a transição? O que é viver como espíritos? Todos nós chama atenção. É uma coisa que nos chama atenção. Me chama atenção mesmo estando na mesa mediúnica em comunicação com os espíritos. Então, na leitura de pensamentos, porque eu tenho essa curiosidade. Então, o espírito vem lá, às vezes eu penso, quando fala que é um espírito trabalhador, porque às vezes a gente vem aqui e fala é muito fácil. O rotular é muito fácil. O ruim é beber o líquido lá dentro, né, do cristianismo, trazer a reforma íntima, melhorar-se, né, que é bem difícil, para mim é muito difícil, não dá para esconder. É difícil você deixar aquelas mazelas do passado. Então, às vezes, eu fiz uma pergunta mental para esse espírito, mas na inocência, você acha que o espírito não vai ouvir, né? E a linguagem do espírito é o pensamento. E o espírito ouviu, o espírito que estava se comunicando com nós através da mesa mediúnica. Como é essa passagem? Como é estar do lado de lá? Ele não falou com aquele romance, aquela coisa romântica que todos nós achamos que vamos dar um salto muito grande na evolução, que vamos sairmos daqui santos, né? Às vezes a gente pensa, daí eu penso isso, né? Agora quando chegar lá, pronto, né? Tô bonzinho, vamos sentir tudo em paz. Ele diz que não é tão fácil, mas não é tão difícil, depende de nós mesmos. E ele foi relatando com uma coisa muito colorida, que algumas coisas que ele enraizou nas diversas encarnações, por isso que a gente deve evitar de julgar os outros, né? Saindo um pouquinho do tema, mas algumas coisas que ele enraizou são difíceis de deixar. Então por isso que a gente tem que estar muito vigilante. Mas que é muito mais leve, muito mais fácil lá de lá. Então aquilo foi um chamado, um puxão de orelha, para deixar aquelas coisas que enraizaram da nossa personalidade, tentar, na medida do possível, porque ninguém vai conseguir melhorar numa existência, não vamos cair nessa tentação, que é bem falha, mas tentar, na medida do possível, sofrer ao mínimo com resignação daquilo que nós estamos passando. Foi um puxão de orelha, porque estava passando por bastante dificuldade naquele momento. E talvez aquela dificuldade fosse o que está para mim chegar de uma forma mais leve do lado de lá. Mais em paz consigo mesmo, sem essas nossas muletas que todos nós usamos quando aqui estamos, né? Podendo assim trabalhar, progredir e sentir aquela paz que é difícil trazer em palavras aqui quando você está na mesa mediúnica próximo de um espírito que passou por todas as tribulações, evoluiu, progrediu e vem para nos orientar. É uma emoção diferente, é uma coisa que é intraduzível na linguagem que temos hoje. É só quem presenciou e que teve, né, desde já agradecendo a espiritualidade que nos permite estar lá às vezes e sentir essa energia. E todos nós podemos sentir através da prece, através da nossa intuição e através do nosso protetor. Quando a gente pensa um pouquinho sobre essa resignação, né, o que o Evangelho quer nos trazer com isso? E a gente entende como aceitar, né, aceitar pacificamente, né, os nossos problemas, as nossas dificuldades, os nossos obstáculos, né? É ter consciência de que nada do que a gente passa é por acaso. Né? Na visão espírita a gente sempre costuma falar, nada acontece por acaso. A gente passa por aquilo que tem que passar. E já que temos que passar, por que não passar querendo aprender com isso, né? Se é um problema, o que eu tenho que aprender com esse problema? O que Deus quer me mostrar com esse problema? Né? O que Jesus faria diante desse problema? Né? Porque como somos seres em evolução, né, estamos aqui para aprender, para crescer espiritualmente, moralmente, a gente ter essa noção. Né? O que eu preciso aprender com isso? O Anderson citou ali a questão de um amigo, né, de um conhecido com a doença. E aí, de repente, estamos aqui e nos deparamos com uma doença. Né? Um câncer, qualquer outra doença grave, né? E aí a gente realmente vai procurar os tratamentos físicos, corpóreos, do que a gente precisa, mas aí, digamos, essa pessoa descobriu uma doença e vive uma vida completamente distante de Deus, distante dos seus ensinamentos,
diante desse mundo que a gente vive, corrido, materialista, né, do imediatismo, tudo para ontem, e sempre correndo atrás disso, a gente acaba meio que naturalmente se afastando de Deus, se afastando dos seus ensinamentos. E aí eu pergunto, né, para reflexão, para refletirmos, será que essa doença não transforma, muitas vezes, aquela pessoa que estava completamente afastada e que, através da doença, tem a oportunidade, né, de se aproximar de Deus, de alimentar a sua fé, de cultivar, né, a sua fé, os valores cristãos, a beneficência, a caridade, a indulgência, né, o amor ao próximo. Então, assim, que a gente possa enxergar, né, os problemas, as dificuldades, como uma oportunidade de crescimento, de melhoramento, né, espiritual. É a gente entender que a gente ser resignado, que não é algo fácil, né, é uma tentativa, é uma busca constante da gente aprender com isso, né, e ver como uma forma realmente de evolução. E se, pelo contrário, a gente simplesmente se revolta, né, reclama, se lastima, murmúria, o caminho vai ser muito mais árduo. Porque o problema, a dificuldade, ela existe, né? Ela está ali, a gente aceitando ou não. Mas com esse processo de resignação, de aceitação, o caminho ele se torna muito mais leve, né? E a gente entender que o sofrimento ele é transitório, né? A vida não cessa aqui. A gente tem outras e tantas encarnações, como o Anderson falou, né? Sabe-se lá quantas, ou o que a gente fez no passado, né? As aflições que nós vivemos hoje. Então, assim, que a gente tenha essa consciência de que nada é por acaso e que a gente passa por aquilo que tem que passar. E já que temos que passar, por que não passar com essa resignação, com esse processo de consciência, de aceitação, né? Nós temos os instrumentos que a gente precisa para passar também. A oração é uma delas, né? Se apegar, que a gente possa orar mais, que a gente possa confiar em Deus, né? Diante dos problemas que estamos passando e buscar cada vez mais aprender e praticar essa resignação que nos trouxe na lição de hoje. Estamos todos nós aqui a tentar burilar o nosso espírito por essas provas que nós mesmos pedimos, como já foi dito. E para nos melhorar, o que temos que profundamente combater em nosso espírito? O orgulho, a vaidade e o egoísmo. Então, devemos de cultivar o contrário do orgulho, a humildade, a paciência e a tão preciosa virtude da resignação, para nos preparar dia a dia para o nosso futuro. Estamos muito focados no agora, no hoje. E não sabemos até quando temos o agora. O agora não é nada na imensidão desse tempo que Deus nos colocou ao progresso. Então, nesse agora, o que devemos de fazer é tirar bom proveito. As lições que cabem a nós mesmos primeiramente. E eu vou ler um trecho onde fala da paciência. Então, ele é um trecho tirado de uma redação do Momento Espírita. E ele fala assim: quando passamos por uma sequência de fatos turbulentos, ou quando acontecem muitas coisas que testam nossa capacidade de resignação, dizemos que é preciso ter paciência de Jó para tudo suportar. A expressão remonta a uma das mais antigas histórias narradas na Bíblia. Então vai contar a história de Jó, que muito é falado, aquele cidadão tem uma paciência de Jó para suportar. Jó era um homem mais rico da região em que vivia. Possuía milhares de ovelhas e camelos, centenas de juntas de bois e jumentos, uma imensa propriedade, 7 filhos, 3 filhas e grandes quantidades de criados. Era considerado um homem bom, justo e temente a Deus. A fé de Jó foi severamente testada, quando o mal o atingiu de diferentes formas. Então, ele precisava ser testado com a matéria que tinha aqui. No mesmo dia, sua propriedade foi invadida e saqueada,
Seus rebanhos foram roubados, seus empregados assassinados, seus filhos e filhas morreram, quando a casa desabou sobre eles. Vejam quanta tristeza. Em meio a um vento muito forte vindo do deserto, Jó se entristeceu profundamente, o que também vamos de passar se acontecesse conosco. Cada um de nós ia ficar muito triste. Prostou-se no chão e orou. Mas ele não se revoltou. Reconheceu que tudo o que tinha havia sido dado por Deus e que o Senhor achava por bem tirar tudo dele. Dessa forma, afirmou sua fé e mostrou sua resignação à vontade do Pai. Entretanto, as problemáticas continuaram. Ele teve o corpo coberto de chagas. Era a temida lepra. Sua esposa, revoltado, o abandonou. Sozinho, isolado, Jó foi visitado por 3 amigos, que em vez de consolá-lo, tentaram convencê-lo de que Deus o estava castigando por seus muitos pecados. Então vejam como é errada a nossa visão diante das tristezas, diante das provas mesmos que temos que passar. Jó discordou deles, reafirmou sua fé na bondade e justiça divina e ainda orou ao Senhor para que não punisse seus amigos. Por sua fé inabalável, por sua paciência em tudo suportar, após algum tempo o Pai Celeste lhe permitiu a restituição da saúde, curando-o da lepra. Depois Jó conseguiu reaver e duplicados todos os seus bens. Tornou a se casar e teve 10 filhos, concluindo sua vida anos mais tarde em felicidade. Costumamos estar bem com Deus quando a vida nos sorri e tudo corre de acordo com nossas expectativas. Basta um revés para nos destruturarmos, erguemos os olhos e perguntamos: por que comigo, Senhor? A doutrina espírita nos traz luz sobre as causas dos males que nos afligem. Muitas vezes são reações e ações nossas do passado, como já foi falado anteriormente, que se refletem nesta vida. Outras vezes são consequências das más escolhas que fizemos nesta vida mesmo, acreditando que passariam em branco. O Espiritismo também nos elucida que escolhemos, antes de reencarnar, as provações pelas quais iremos passar, porém esquecemos disso. E diante das dificuldades, questionamos a bondade e a justiça do Pai. As provas que enfrentamos são, na verdade, um bem, pois nos ajudam a cultivar, como já disse, a humildade, a paciência e a resignação. Se tivermos fé em Deus e confiança nas leis divinas, encararemos os sofrimentos como um resgate, um pagamento de dívida contraída anteriormente. Então, Jó acabou sua vida até reerguendo-se na parte financeira, conseguiu uma nova esposa, mas muitos não conseguem, têm que passar pela prova sofrida até o fim. Mas esse Deus, ele é tão bom que nos permite, como foi dito, quitar. Perante essa misericórdia do Pai, há tantos a qual causamos amargores, causamos, de repente, decepções. Podemos até ter matado em vida passada. Podemos ter feito tantos atos que não sabemos que o que estamos a pagar é uma parte mínima. E como Deus já disse, se nos empenharmos, não necessitaremos pagar até o último cetim. Então, agora é a hora. Não adianta deixar postergar. Lá na frente eu não quero saber disso agora. Isso eu não sou capaz ainda. Não. Vamos dia a dia nos empenhar. Porque o futuro a Deus pertence. Não sabemos se temos lá adiante pegarmos uma vida de facilidades, como se diz, da porta larga. Agora eu vou aproveitar tudo. Eu vou só viajar, eu vou beber,
Eu vou desfrutar do dinheiro que tenho. Tem muitos que têm condições financeiras super, aos seus olhos, felizes, mas são infelizes aos olhos do Pai, porque não dividem essa fortuna em questão monetária e principalmente a fortuna espiritual. Esquecem os aflitos, porque ele está numa posição boa, esquecem. E nós agora é hora de, diante das nossas dificuldades, sabermos como esse moço que o Anderson falou, que teve câncer, se um familiar dele caiu numa depressão, um exemplo, é um momento que ele pode pensar que tem tantos outros com câncer em fase terminal por anos. Pode fazer visita a um hospital, levar uma palavra amiga, levar um abraço. Há tantas mães que clamam a Deus a oportunidade de ter vida. E por questões de passados, não conseguem hoje a gestação. Por essa grande, preciosa forma de aprendizado. Então, o que elas podem fazer? Elas podem ir ao educandário, tentar educar, a adoção. A adoção é tão importante ao ser humano que está ali. As creches, levar um carinho, levar uma palavra, um abraço, levar um brinquedo nessa época de Natal que passou. Então, cada um de nós, se refletir, pode auxiliar o irmão de alguma forma. Sabendo dos seus erros, sabendo das dores que passa no seu íntimo. Cada um sabe das suas dores. E vai ver um irmão que aparece na mesma situação, com a mesma dor. Ou até muito pior para nos ensinar. Daí a gente diz, meu Deus, muito mais às vezes tenho que agradecer. Ali no centro a gente vê muitas situações dolorosas. Então, por que nós vivemos em lamúrias? Se temos tristezas, todos temos, como Jó teve. Vamos nos entristecer na vida. Mas, como foi dito também, a oração é o bálsamo curador que nos faz reerguer, que nos faz motivar, que nos faz fortalecer na fé, encontrar o milagre que está em nós mesmos. Vamos, força, foco, fé, alegria, música, natureza. Então, a vida está aí para ser desfrutada. Não vamos cair na depressão. Não vamos. É difícil, é muito difícil. Mas vamos buscar os estímulos tantos que Deus nos proporciona, através de um amigo, através de uma mensagem que nos aparece na internet, através de uma intuição. São inúmeras formas para cairmos em nós mesmos, a ficha em que necessitamos para nos encontrar. Então essa é a mensagem que Jesus, esse que nos mostrou toda a forma de seguirmos essa resignação tão precisa, possa sempre estar ao nosso lado a nos fortalecer aos caminhos em busca da vitória. 8h33, 8h33. Quem já não passou? Eu já passei, eu não sei se... Mas eu gostaria de ouvir, assim, de repente, da linguagem espírita, da interpretação espírita. Muitas vezes você nunca foi a algum lugar, nunca viu a pessoa, e você passa a... Quando você encontra alguém, você olha para esse alguém, eu te conheço. Quebra a cabeça, pensa dias e dias e acaba descobrindo que você não conhece. Mas você tem quase que a certeza de que já viu essa pessoa ou que conhece essa pessoa há muito tempo. Nós somos espíritos reencarnantes, né? E com certeza trazemos em nosso íntimo tanto os afetos quanto os desafetos. Na mesma proporção que você encontra alguém que também te traz algo indesejável, um sentimento contrário, né? Você bate com a pessoa, o teu santo não bate, né? O ditado, né? E tem pessoas que foram que encarnaram próximo não por acaso, e às vezes se cruzam com essa pessoa porque há um laço afetivo ainda, né?
de outras existências. Parece que você vê a pessoa e você já conhece ela de muito tempo. Não é necessário nem falar. Uma troca de olhar já é suficiente. Eu te conheço há muito tempo, você foi meu amigo, você foi algo surpreendente. Eu trago como exemplo, eu tenho um amigo muito grande, que ele está em Tubarão hoje. A primeira vez que eu vi ele, que era um mecânico, parecia que... E a gente criou um laço afetivo tão grande, isso faz 20 e poucos anos, que mesmo um indo para um lado para o outro, a gente se comunica sempre, nunca mais deixamos de ser amigo. E não precisou aquela coisa de infância, que não foi cruzar o olhar. Então aí está a prova da reencarnação. E fora aqueles lugares que você vai, né, que você vai viajar para aquele lugar e chega lá, parece que eu já estive aqui. E nunca foi. E não tinha nem imagens, não tinha nem como saber, mas parece que eu já estive aqui, parece que eu já vivi aqui. Aquilo é tudo muito, muito fácil até de conhecer. Parece que você já viveu aquilo. Então, está atento. Né? No caso teu, estava atento. Você está atento à tua intuição. Você está atento àquilo que a espiritualidade nos circunda. Então, você viu a pessoa e você sentiu lá dentro. Essa é a prova mais fantástica que tem da reencarnação. Então, por isso que, entrando já no tema de novo das aflições, imagine, vamos voltar na história há um tempo atrás aí. Quantos milhões teve entre a Primeira e a Segunda Guerra? Não tem um número exato, mas 65, 70 milhões de mortos. Quanto que o Brasil escravizou? Quantas mortes houveram por saques e quantos empresários na época da ascensão industrial agiam de forma sem escrúpulo nenhum? Agora nós todos aqui reunidos aqui, já pensou se a gente lembrasse do passado? Vamos lá, eu era soldado, matei Yasmin, matei o senhor. Nós iríamos estar convivendo bem aqui dentro de uma cabine de rádio fechada. A importância do esquecimento do passado. E outro caso para a gente meditar, para a gente ter essa resignação, o que é o Brasil? Pátria do Evangelho. Pátria do Evangelho, mas a pátria do Evangelho é porque nós vamos ser todos felizes? Não, quem que reencarnou aqui? De todas as raças. Né? Muitos europeus vieram, todos nós, filhos de guerra. Então estamos aqui nesse grande hospital onde podemos praticar todas as religiões, né, de forma aberta. Então, mais um motivo para a gente resignar. Se a gente reencarnou aqui, porque a gente tem algumas coisinhas aí no passado aí. A Denise falou ali que talvez nós tenhamos matado. Eu acho que matamos bastante. É só olhar na história, não vamos nos envergonhar. Se Deus nos deu uma chance de estarmos aqui, é porque nós tivemos esse merecimento, se matamos ou não. Então essas pessoas que a gente encontra talvez sejam um grande amigo nessas batalhas longas da vida aí, que a gente deve muita coisa, ou ele deve muita coisa, aquele laço afetivo que nesse momento não foi necessário reencarnar junto ou próximo, mas que quando se cruza a gente conhece, sente até aquela gratidão de poder ter encontrado ou visto aquela pessoa. É mais ou menos isso, se alguém quiser comentar algo mais. Bom, então são 8h37, 8h37, vamos a mais uma música, né, e pedimos a todos que na sequência, né, o passe com o nosso irmão Anderson, coloque uma garrafinha com água, um copo com água, né, ou interceda por alguém com muita fé, né, com muita esperança em Jesus Cristo. Até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. A vida é tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal, finjo ter paciência
e o mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Um pouco mais de paciência. Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida não para, a vida não para. Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida é tão rara, a vida não para. Nesse momento, na medida que conseguirmos, elevar um pouco o pensamento a Deus, a Jesus, a espiritualidade que nos circunda nesse instante. Abrir o nosso coração em forma de prece, pode ser mental, pois recebemos do mais alto os medicamentos divinos, as energias que nos auxiliam, que nos renovam a fé, a esperança, que transformam pensamentos, que retiram as influências contrárias e negativas e que nos trazem a força, a fé, a resignação para enfrentarmos os obstáculos diários que todos nós temos. Que a paz do Mestre Jesus adentre a todos os corações, a todos os lares, a todos os locais onde cada um esteja nesse momento, e que vá de encontro a todos aqueles familiares que não estão ouvindo nesse momento, mas que todos nós trazemos no coração e no pensamento, a todos os nossos amigos. Que essa paz do Mestre Jesus envolva a todos e tragam tudo aquilo que precisam e pedem em oração. Que possam continuar no decorrer desses dias com essa paz, tentando, na medida do possível, seguir os ensinamentos de Jesus, na medida do possível, entrando em oração, porque o Mestre Jesus já nos alertava para todos nós que passássemos por aflições, ir a Ele que Ele nos aliviaria. Então, em cada momento desse de angústia, de sofrimento, que possamos recorrer à prece, que possamos recorrer à oração, e que ficamos todos em sintonias elevadas nesse momento de oração, para que essa chuva de luzes e bênçãos contemple a nossa existência.
Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em novas tentações. E livre-nos, Pai, de todo mal.